Olá, bom dia. Hoje é dia 28 de setembro de 2025, domingo, louvado seja o Senhor. Esse é o dia reservado, ou de forma especial, para o culto, serviços de adoração e louvor a Deus dentro do universo do cristianismo, com raras exceções, mas preservando aí o primeiro dia, o dia do Senhor, para de maneira especial, cultuarmos a Deus, louvando e bendizendo o seu nome e proclamando o seu evangelho. A nossa devocional de hoje ainda tem como texto a carta do apóstolo São Paulo aos Gálatas, no capítulo de número 6, onde leremos os versos 11 e 12. Falamos ontem sobre o verso 11, sobre Paulo usar a expressão grandes letras, né? E o seu sentido. Hoje vamos seguir o texto. Paulo diz: Vede com que grandes letras vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Certamente a maioria de nós, a grande maioria, tem marcas, tem cicatrizes físicas, né, que acompanham, lembrando aí uma experiência, uma cirurgia, uma queda, uma travessura na infância, alguma coisa que mostre que você passou por um momento difícil e aquela cicatriz é algo que permanece trazendo à memória aquele instante. Pode ser, certamente, sinais de luta, né, considerados aí como uma espécie de troféus de coragem, valentia. E, no caso aqui, da circuncisão, que é o que nos interessa, era a objetividade e concretude do rito. Sua previsão está lá em Gênesis 17:10, quando Deus então ordena que o povo a quem ele estava separando circuncidasse todo macho, no caso os homens, evidentemente, ao 8º dia, fazendo com que a pele do prepúcio fosse cortada ou removida, e então haveria aí o sinal da aliança de Deus com aqueles que ele chamaria. Essa é a proposta básica, a identificação da aliança de Deus com o seu povo por meio do órgão masculino, viril, reprodutor, que indicaria que o que viesse dali era de fato descendência do povo escolhido. Mas, infelizmente, como as coisas sagradas também são distorcidas, são corrompidas, são manipuladas de forma indevida, imprópria, e servindo aí a fins questionáveis e até mesmo escusos, a circuncisão acabou sendo também este instrumento que perde o seu objetivo maior e então é corrompida na sua realidade, na sua efetivação e até mesmo na sua execução. Quais são então essas distorções relativas à circuncisão que podemos perceber o apóstolo Paulo tratar e falar aqui? Bom, a primeira distorção é o aspecto da vaidade. Todos os que querem ostentar-se na carne. Então, ele está falando de ostentação. Depois, no verso 3, ele diz: querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Lembramos que ele está falando dos judaizantes. Ele não está falando dos judeus. O judeu tinha que fazer esse rito mesmo como iniciação
dentro da estrutura do povo da antiga aliança. Mas ele está falando dos judaizantes, aqueles que eram judeus e queriam fazer com que os gentios que se convertiam a Cristo se circuncidassem, fazendo com que eles se submetessem, portanto, a este rito que era próprio dos judeus. E aí Paulo vai dizer que isso não passava de ostentação na carne. Esses que queriam ostentar-se na carne constrangiam os não-judeus, os cristãos e gentios, a se circuncidarem. Esta palavra aí é uma palavra que aparece só aqui no Novo Testamento. A ideia é de boa pessoa. Eu entendo que realmente o apóstolo Paulo visava alertar que essas pessoas tinham simplesmente interesse de vaidade para ter uma boa figura, uma boa aparência. E por isso a palavra lá, prosopese, ou boa. É boa e prosopon, pessoa. Então era para se projetar como uma boa pessoa, criteriosa, com relação a guardar ritos e etc. Porém, o que se vê aqui é a ligação à aparência e números. Eles queriam ser vistos como pessoas que alcançavam metas e podiam demonstrar isto, fazendo com que houvesse esta situação aí. Veja bem, quantos nós conseguimos para a realidade da vivência do judaísmo. Olha quantos troféus nós alcançamos. Isso às vezes é comum até no meio evangélico, quando há essas demonstrações, né, de números que foram alcançados com conversões, não, aí às vezes de batizados, nós batizamos tantos, ou nós fizemos a profissão de fé de tantos, e esses testemunhos são trazidos, que deveriam, e eu não estou dizendo que eles não façam isso, e nem estou dizendo que todos cometem o erro, mas deveriam glorificar a Deus. Mas esses testemunhos às vezes acabam para serem como que instrumentos, acabam por ser instrumentos de exaltação da pessoa, do líder religioso, da denominação a que eles estão, são exibidos como troféus. Às vezes, não é tão comum, pastores que se tornam católicos romanos são exibidos como se fossem troféus, ou religiosos, padres, freiras, etc., que se convertem à realidade evangélica protestante e são muitas vezes apresentados como troféus. Olha, isso é um problema. E é isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui. A circuncisão, que era um rito sagrado, instituído por Deus como objetivação da aliança, como o aspecto da objetividade, melhor dizendo, da aliança de Deus com o seu povo, a concretude, o visível dessa realidade invisível da aliança estabelecida, tornou-se distorcida e elemento de vaidade. Portanto, é muito perigoso para nós. E aquilo que se aplica à circuncisão, aplica-se a outras realidades da nossa vida como cristãos. Riscos da circuncisão, não ela em si, mas o que se pode fazer com ela. Que Deus nos abençoe, para tenhamos muito cuidado e zelo em não gerarmos a distorção naquilo que é santo e sagrado. Deus assim nos abençoe. Amém. Amém.